Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos nos prepararmos para o início do nosso Evangelho de hoje. Vamos buscar acerenar nossos corações, buscar em nossa mente a figura meiga do nosso Mestre amado Jesus. Vamos retirar os pensamentos negativos, nocivos, os sentimentos de raiva, de ira, de ódio, de revolta, os desejos carnais, as paixões. Vamos manter em nossa mente apenas a figura do nosso Mestre amado. Vamos buscar respirar pausadamente, colocando o corpo em sintonia, para que possamos receber as emissões fluídicas vindas do plano espiritual através dos nossos mensageiros de luz. Para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer obra o bem, a qualquer que obre o bem. Paulo, Romanos 2:10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é por intermédio do homem bom, que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continua os homens em atitude de ofensa, ameaça, destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessa a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merece a paz e a honra de Deus. Mestre amado Jesus, estamos aqui novamente reunidos, irmãos do plano físico e espiritual, todos envolvidos na sua paz, na sua grandiosa luz, com sentimentos de gratidão, de paz e de harmonia, por essa noite, por esse momento de oração, através do qual nós possamos nos alimentar desse pão espiritual que nos é fornecido semanalmente. Mestre querido, pedimos que olhe por todas as pessoas que pediram orações através das redes sociais, através dos grupos do Facebook, do WhatsApp, do Messenger, do canal do YouTube, do Reflexões Diárias, da Preces Espírita, Caminho da Espiritualidade, Reflexões Diária Portugal, Amor e Caridade, todos os grupos, todos os nomes que colocaram em orações, dos grupos de tratamento espirituais. Enfim, Mestre, atenda
as nossas necessidades segundo o merecimento de cada um, enviando seus mensageiros de luz que sabem com certeza da necessidade de cada um dos seus filhos, levando um pouco de paz, de harmonia, de tranquilidade, de saúde nesse dia de hoje. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Saiu no item 4. Missão dos Espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé e vossa soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falarei a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com vossos suores o terreno que devereis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boas fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos disposto no infinito, partida em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples, ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falarei, como nenhum orador fala, ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança, de luz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver e aceitar os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmo. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as mais pesadas montanhas, jazem nos corações dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Partir, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidade, que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmo, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim,
As comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E depois e levai a palavra divina aos grandes que as desdenharão, aos sábios que delas pedirão prova, aos pequenos e aos simples que aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça, e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhe levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão das suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos extraviaram. Olhai a vossa rota, segui o caminho da verdade. Pergunta: se muitos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aquele que está no bom caminho? Resposta: vos reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecerei pelo número das aflições a quais eles tenham levado consolação. Vós os reconhecereis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós o reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aquele que segue suas leis são os eleitos, e lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o Espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo guardião do médium, Paris, 1863. Vamos fazer um comentário do livro Estudando o Evangelho, do Martins Peralva. No esforço evolutivo, ide e pregai o Evangelho. No maravilhoso drama da evolução universal, é o homem na terra e no espaço valioso colaborador de Deus. Se os espíritos superiores operam no plano extrafísico, visando ao aperfeiçoamento dos encarnados, estes, por seu turno, empregam esforços no mesmo sentido, sintonizando-se, integrando-se na sublime tarefa do esclarecimento espiritual. Não existem duas vidas distintas, separadas, independentes. Há, pelo contrário, uma só vida que se caracteriza por duas etapas. A primeira, no mundo espírita ou espiritual, que sobrevive a tudo, que pré-existe ao nascimento da terra, consoante esclarece a doutrina. A segunda, após o nascimento no mundo corpóreo, no chamado mundo material ou físico. Essas duas etapas são, no entanto, correlatas. Reage uma sobre a outra incessantemente. Informa os instrutores espirituais. Esclarece a codificação. Quanto maior o número de almas nobres que venham a reencarnar na Terra, mais depressa ascenderá esta no concerto do mundo, que em fabulosos turbilhões rolam pelo espaço imensurável. De igual maneira, quanto maior o número de almas edificadas que retornarem da terra, mais se purificará o ambiente espiritual nas regiões próximas à crosta. Como se vê, a posição dos encarnados influi na vida do além-túmulo, quando o comportamento dos espíritos influi na paisagem física do globo. Urge, pois, haja simultaneidade no trabalho,
neste sublime intercâmbio entre o mundo espírita e o mundo corpóreo. A humanidade terrena não pode e nem deve ensarilhar armas no afã de, combatendo as próprias deficiências, corrigindo as próprias imperfeições, preparar fortes contingentes espirituais que mais tarde voltarão infalivelmente ao mundo, a fim de, ao mundo, restituírem os valores sublimados e eternos aqui recebido. Quando Jesus, observando as lutas do proscênio terrestre, aconselhou: ide e pregai o Evangelho. Não pretendeu de forma alguma fossem os discípulos tão somente levar o conforto aos sofredores, consolação aos aflitos, bom ânimo aos desalentados do caminho. Desejou evidentemente que, aldeia por aldeia, cidade por cidade, preparassem almas para o reino que oportunamente haveria de construir no coração da humanidade inteira. Jesus veio também educar, e o objetivo da pregação educativa do Mestre estende-se tanto hoje como ontem, além da fronteira do nosso parco entendimento. A palavra do Senhor é simultaneamente paz e luz na estrada, na terra e no espaço. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, pão que alimenta, fortalece e encoraja, luz que esclarece, orienta e dá responsabilidade. Comendo desse pão subjetivo, nutre-se o homem definitivo. Não terá mais fome. Banhando-se nessa luz, torna-se consciente do seu glorioso destino, artífice da sua própria evolução. Entende que lhe cabe na obra geral, coletiva de aperfeiçoamento dos seres, uma contribuição que, por diminuta nem por isso, é menos valiosa. Há nessa colaboração um mérito indiscutível, o da boa vontade. Aquele que sente dentro de si uma réstia da claridade divina pode e deve influenciar no sentido de que todos coparticipem do seu programa de aprimoramento. Esta influência nem sempre se verificará pelo maior ou menor número de livros que escreve, ou na conferência que profere, mas pela efetiva exemplificação do bem, na moral e no saber. Se o contingente maior de encarnados se constitui inegavelmente de seres retardados infelizes, o campo de atividade do tarefeiro evangélico é muito grande. A extensão desse campo desafia-lhes o esforço e a perseverança, o dinamismo e a resistência. Inteligências menos desenvolvidas vagueiam nas sombras da terra e do espaço, reclamando orientação caridosa. Nos desvão do crime e da loucura, jazem desventurados companheiros de jornada, aguardando simplesmente uma frase alentadora, um conceito renovador. A palavra do Mestre continua ressoando, 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 imperativa e fraterna, por mensagem de esperança. Ide e pregai o Evangelho. Meus irmãos, trabalhadores espíritas, trabalhadores da última hora, necessitamos colocar a obra do bem como conceito de trabalho, de amor nas nossas lides espirituais, envolvendo com caridade, com dedicação, com abnegação, com nosso suor preparar o solo, semear novas sementes. Só os lobos cairão em armadilhas de lobos. O bom pastor está sempre velando por nós, mas precisamos fazer a nossa parte, vigiai e orai. Serão dias difíceis, tormentas virão, mas a nossa fé
e a confiança no nosso Mestre amado, que nunca nos desampara, nos dará força para seguirmos. Por isso eu peço a todos, ide e pregai o Evangelho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meu Pai, Mestre amado querido, estamos nesse momento encerrando mais um Evangelho. Pedimos que coloque nas águas postas o lenitivo salutar para as nossas dores, segundo o merecimento de cada um. Coloque os elementos retirados das plantas medicinais, da força do sol, da força da lua. Que essa simples água se transforme num bálsamo, num remédio que irá melhorar esse convívio do corpo físico e do corpo espiritual, promovendo a harmonia entre os dois. Pedimos ainda, Mestre querido, que olhe por todos os doentes, aqueles que estão presos aos leitos de hospitais, aqueles que vagueiam pelas ruas, pelos idosos, que estão presos em asilos, esquecidos pelas famílias, por aqueles outros que, mesmo nos seus lares, estão abandonados naqueles quartos do fundo. Que olhe pelas crianças que não têm um pão, pelas crianças jogadas na rua, pelos órfãos. Que olhe, Pai, por todos aqueles que estão desempregados, que não conseguem trazer um alimento digno para o seu lar. Que olhe para os casais que estão em conflitos, pelas mães que buscam socorro aos seus filhos que se perderam nos vícios. Que olhe pelos administradores dos grupos, por todos aqueles que colocaram um nome no grupo, quer seja os seus nomes, a intercessão ao nome de outras pessoas, pelos nossos irmãos que fizeram a passagem de retorno ao plano espiritual, que todos possam ser acolhidos e amparados, e os familiares que aqui ficaram consigam receber o conforto e a compreensão de que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Aqui estamos só de passagem. Obrigado, Pai. Chama todos que possamos dar a mão, irmãos espíritas, irmãos espirituais, irmãos de todas as religiões, encarnados e desencarnados, e que possamos fazer a nossa oração de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.